Recentemente eu estive na Espanha fazendo ensaios de animais e eu pensei que seria uma boa ideia passar aqui umas dicas para quem também quer fazer isso. Eu sou o Luca, fotógrafo de animais, e esse aqui é o Luca Fedog, onde você aprende a fazer as melhores fotos de animais. E o tema de hoje é como fotografar animais fora do Brasil. Por que fazer ensaio de animais fora do Brasil? Eu vou aqui te dar alguns motivos para você que está pensando em fazer isso. E o primeiro é que, assim, o Brasil é um país maravilhoso, é um país lindo mesmo, a natureza, assim, que a gente tem de diversidade é maravilhosa, tanto do norte, nordeste até o sul do Brasil. A gente tem muita coisa, mas existem algumas paisagens, existem alguns lugares que a gente não tem aqui, que é totalmente diferente. Eu vou aqui dar alguns exemplos. O primeiro, imagina que você quer fazer um ensaio em um lugar extremamente metropolitano, tipo a Times Square. É um lugar realmente muito único. O mais próximo que a gente consegue aqui é a Avenida Paulista, em São Paulo. Ou imagina que você quer fotografar em um lugar onde tem alguma montanha com neve, ou algum lugar cheio de neve. A gente vai encontrar isso muito fácil aqui meio perto da Argentina, no Chile, talvez na Europa, enfim, na Europa com certeza vai encontrar, e em alguns outros países. Aqui no Brasil, o máximo que você vai conseguir é ali em Santa Maria, em alguma época específica do ano que você vai conseguir neve, e também não é aquela quantidade exorbitante de neve. Ou seja, são locais únicos onde você vai fotografar, que isso vai dar um up no seu trabalho, principalmente nas fotos que você vai apresentar para os seus clientes. O segundo ponto é que, dependendo de onde você vai fazer seus ensaios, você vai ganhar muito mais. Isso por quê? Porque a nossa moeda, infelizmente, não está valendo nada. Então, se você for receber os seus ensaios em euro ou em dólar, você vai receber muito mais. Imagina que aqui, assim, vou dar um exemplo aqui, você ganha, assim, no seu ensaio, R$100. Vamos colocar esse valor bem baixo, mas é só para a gente conseguir ilustrar. Imagina que você cobra R$100 no seu ensaio. Lá fora, para você ganhar os mesmos R$100, você cobra 20 euros. E 20 euros para eles é 20 euros. É muito menos, né? Então você consegue fazer muito mais ensaios, né? Principalmente por conta do valor, que para eles é mais atraente. Enfim, assim, você consegue ganhar muito mais, né? Fazendo esses ensaios fora do Brasil, porque você vai estar recebendo, claramente, em uma outra moeda que vale mais que a nossa. Isso quando vale mais que a nossa. Se você for pegar uma moeda que vale menos, aí você tem que cobrar mais, pelo menos para poder compensar ali o seu gasto. O terceiro ponto é você conhecer animais diferentes, ou de raças diferentes de cães ou gatos que você vá fotografar. Eu vou aqui dar um exemplo. Eu fui para Portugal alguns anos atrás, e lá eu encontrei a raça, o cão Serra da Estrela, que é um cão específico de Portugal. É claro que ele tem em outros lugares do mundo, né? Mas só que aqui no Brasil existem pouquíssimos exemplares dessa raça, e lá realmente eu conheci vários deles porque eu fui em um criador específico dessa raça. Então você consegue conhecer outros animais que são mais raros aqui no Brasil, né? E além disso também tem a questão da pelagem. O que eu quero dizer com isso? A pelagem deles é a mesma, né? Independente, imagina, um golden daqui e um golden de lá, a pelagem deles é a mesma, né? Mas o que vai mudar é a temperatura do lugar. Quando um local é naturalmente mais frio, tá? O animal, ele acaba criando a pelagem dele fica muito mais robusta e muito mais cheinha, comparada com aqui, que o nosso frio não é tão frio quanto o frio que tem lá. Então, eles ficam diferentes também, dependendo do local aonde você está fotografando. E o quarto motivo é, para mim, o mais importante, que é a experiência, que é você vivenciar o lugar, você conhecer lugares novos, conhecer animais diferentes, você conhecer pessoas que assim como você e eu também, que amam animais. Então a gente compartilha esse sentimento, apesar da gente não falar a mesma língua muitas vezes. Imagina que você vai para Portugal, enfim, você vai falar a mesma língua, mas tirando Portugal ali e algum outro país que também fale português, do resto, né, a gente não fala a mesma língua, e só que a gente compartilha esse mesmo sentimento, esse mesmo amor que a gente tem pelos animais. As maiores dificuldades de você fotografar animais fora do Brasil. Eu vou te colocar aqui alguns principais motivos que eu vi, assim, fotografando isso muitas vezes, o que eu senti já muitas vezes e que eu tenho trabalhado para que isso não seja grandes dificuldades quando eu vou fotografar animais. O primeiro ponto é a língua, e mais óbvio, é claro, quando você sai do seu país, existe uma grande chance de você falar uma outra língua que não seja a sua, especificamente, no nosso caso, o português. A não ser que você esteja indo para Portugal, né? Você vai ter que falar uma outra língua, e assim, você vai ter essa dificuldade. E é interessante que você, pelo menos, fale ali um intermediário para conseguir se comunicar com o tutor durante esse ensaio. É claro que é melhor se você for fluente, só que
mesmo se você for fluente na língua, a gente tem algo diferente, porque por a gente não ser o local, assim, por não ser a nossa língua mãe, a gente vai acabar faltando muitas questões ali de cultura, muitas questões tipo, da vivência de quem esteve lá, enfim, das experiências que essas pessoas tiveram nos seus países. Às vezes são algumas palavras muito específicas, muitas vezes são gírias de algum programa de TV que eles assistiram quando eram crianças, que a gente provavelmente não vai saber. Então, assim, a gente, apesar de conseguir se comunicar com eles, a gente não vai ter essa total naturalidade que eles vão ter. Então a gente tem essa dificuldade, né? A gente consegue fazer o ensaio, só que essa é uma dificuldade, né? É uma limitação, né? que a gente pode ter. Não quer dizer que a gente não consiga passar por isso, né? Conseguir fazer ensaios, tal como eu consegui fazer e muitos outros também conseguem fazer, mas é uma dificuldade assim, que a gente tem, porque a gente não tem o conhecimento total da língua em suas palavras, em suas gírias, a sua forma de dizer e tudo mais. O segundo ponto aqui são os costumes, né? Aqui no Brasil, eu vou aqui dar um exemplo. Aqui no Brasil, assim, em grande parte do Brasil, pelo menos o que eu conheço, quando a gente marca assim, vamos fazer um ensaio ali umas 3 da tarde. Só que quando a gente fala 3 da tarde, a gente não quer dizer exatamente às 3 da tarde. Muitas vezes a gente quer dizer 3h15, 3h30 chorando, né? Aí também já é um pouco de abuso, né? Então, assim, muitas vezes o nosso horário é muito mais variável, né? E dependendo do país para onde você estiver indo, o horário é horário, né? Então, imagina que você marcou 3 da tarde, a pessoa, né, o modelo, já está lá 2h50, já está lá 2h30, porque o ensaio vai começar às 3, né? Então, tem umas questões culturais, alguns costumes que você precisa entender, né? Senão isso vai ser uma dificuldade para você, de você conseguir lidar bem durante o ensaio. Imagina que você chega atrasado lá, e isso realmente já não vai começar legal o ensaio que você está programando para fazer. A terceira dificuldade são os locais. Por quê? A gente até pode conhecer, a gente vai para Paris, Torre Eiffel, óbvio, né? Ok, só que caso você não saiba, a Torre Eiffel é um ponto turístico extremamente lotado. Então, é um lugar muito óbvio e com muita gente, tá? Então, por mais que a gente vá para algum tipo de lugar mais específico, a gente conhece, assim, enfim, de conhecimento geral, existem muitos e muitos outros lugares, né, ou alguns pontos de vista diferentes, né, que a gente não domina, porque a gente não conhece essa região. Então, para a gente não conhecer tão bem, muita gente vai falhar, né, nos principais pontos assim, para você poder fazer esse ensaio. Diferente aqui no Brasil, que você provavelmente já conhece a sua cidade, você conhece alguns lugares da sua cidade, onde você sabe aonde é legal, qual que é o melhor horário para você chegar lá, porque vai ter horário que vai estar cheio, qual é o melhor dia, enfim, você entende muito melhor quando você conhece o lugar e como você vai fazer o ensaio. E também você se sente muito mais seguro quando você já fez um ensaio naquele lugar. Agora, quando você está indo para um lugar que você nunca viu na vida, você viu só no cartão postal, vai ser mais difícil a princípio, porque você realmente não conhece o lugar. E a sua última dificuldade é a sua rede de contato. Quando você sai do seu país, muito provavelmente ninguém te conhece. Ninguém nunca viu o seu trabalho, ninguém nunca ouviu falar de você, ninguém nunca te indicou nem nada do tipo. Então você é como se estivesse começando do zero, é como se estivesse entre você e uma pessoa que acabou de comprar uma câmera. Tirando, claro, que você tem um trabalho e tudo mais, né? Mas para as pessoas que acabaram de te conhecer, você é um totalmente desconhecido. E essa falta de prestígio que a gente tem aqui no Brasil, isso faz com que fique mais difícil da gente conseguir fechar os ensaios, porque você não é uma pessoa que alguém já te conhece, enfim, não, eu conheço o trabalho do fulano, né? Ele é uma pessoa confiável, ele tem umas fotos legais que são de estúdio, então ele tem uma luz muito boa, eu gosto muito das fotos dele, passam uma boa vibração, então assim, não vai ter isso, né? E por não ter isso, né, por você não ter esse prestígio realmente na sua região, na sua cidade, porque você está indo para outro lugar, a chance de você fechar ensaios diminui drasticamente. E para você conseguir agendar o máximo de ensaios possível, tal como eu fiz na minha última viagem e nas minhas viagens anteriores, existem estratégias e técnicas para você conseguir fechar o máximo possível. E tudo isso eu ensino para os meus alunos do Expert Photo Pet, um treinamento completo para você se tornar especialista em fotografia pet e fazer as melhores fotos de animais, algumas vencedoras de concurso de fotografia aqui no Brasil. Eu te acompanho pessoalmente em todas as etapas, desde a parte mais básica até a mais avançada, para você conseguir chegar no resultado que você deseja.
Preciso te dizer que realmente não vai ser a tarefa mais fácil para quem faz isso pela primeira vez, mas vou aqui te dar umas dicas para você levar isso da melhor forma possível. Primeiro ponto, busque o máximo de conhecimento que você puder sobre o local. Primeiro ponto é os locais turísticos e também os locais que não são turísticos, mas também são bonitos, tá? Então, assim, existe uma variedade imensa de locais fotografáveis para você fazer o seu ensaio. E os pontos turísticos muitas vezes estão muito cheios, né? Então, aqueles locais que tem menos gente vai te ajudar a fazer excelentes fotos, ainda assim, e o local é bem diferente, uma paisagem diferente, de um jeito diferente, porque você já está em um outro ambiente. Além disso, também busque saber sobre as regras locais. O que quer dizer com isso? Quais os locais que eu posso levar os animais? Eu vou aqui dar um exemplo. Eu queria fazer um ensaio em Buenos Aires, em um local onde tinham muitas rosas. Só que chegando lá, eu descobri que aquele local era proibido para entrar animais. Então, ou seja, não ia rolar fazer os ensaios ali. Então, procure saber isso antes para você chegar lá e não ter essa dificuldade. Uma outra coisa também pode ser as regras de condução do animal. O que quer dizer? De você tem que estar sempre com a guia, com o cachorro na guia, né? Isso aconteceu na Espanha, onde os animais têm que ficar com a guia praticamente o tempo todo, a não ser alguns locais específicos onde eles podem ficar sem. E ainda mais um ponto, o transporte, ou seja, o cachorro ou o gato, seja lá o animal que você vai fotografar, ele precisa se locomover até o local do ensaio. Então, existem alguns lugares que você só pode levar o animal de Uber, de carro, né? Existem alguns países em que você permite que você consiga chegar de trem, metrô, de ônibus. Isso facilita muitas vezes para você conseguir arranjar o lugar para poder fazer o ensaio. E também muitas vezes o horário, porque tem alguns lugares o animal pode usar o transporte público a partir das 4 da tarde. Então você vai marcar o seu ensaio depois das 4 da tarde, porque senão você não consegue, porque senão o tutor com o cachorro não consegue chegar no ensaio. Então conhecer essas regras são bastante importantes para você conseguir extrair ainda mais do seu ensaio e não ter tantas dificuldades. Segundo ponto, não leve todos os seus equipamentos, tá? Eu sei que você pode ter, sei lá, N câmeras, N lentes, N acessórios da sua câmera, mas foque em levar justamente aquilo que você vai usar, porque quanto mais equipamentos você usar, vai ser mais coisa para você ter que lidar durante a viagem, tá? Então, eu vou aqui te dar um exemplo. Eu fui fazer um ensaio na Espanha agora e eu queria focar dessa vez em fazer mais fotos mostrando o ambiente, porque já que eu estou em um local bem diferente, eu quero mostrar esse local diferente nas minhas fotos. E aí, o que eu levei? Eu levei uma lente 24mm, que é uma lente um pouco mais aberta e que eu consigo mostrar melhor o ambiente. Além disso, eu levei mais uma lente, mas eu vou contar isso daqui a pouco. O terceiro ponto é a comunicação. O ideal é que você consiga conversar com o tutor durante o ensaio, né? Você consiga trocar ideia com ele, falando sobre o cachorro, falando sobre o local, trocando realmente uma ideia, sabe? Conhecendo as outras pessoas. Isso deixa o ensaio muito mais proveitoso, muito mais interessante, tanto para a gente como para eles e também para o cachorro ou para o gato que você estiver fotografando. Então é muito interessante que se você puder ao máximo focar bastante na parte da comunicação quando você está fotografando. Caso, claro, eu imagino que às vezes você vai fotografar, sei lá, na Hungria, que tem uma língua extremamente difícil, e você não vai conseguir conversar tanto, né? Mas tente pegar algumas frases básicas para conseguir ajudar durante o ensaio. Então imagine que você decore algumas frases mais básicas que você vai utilizar no seu ensaio. Então imagina que você vai pegar uma frase, sei lá, deixa o cachorro sentado aqui. E aí você decora essa frase na língua húngara, inglês, sei lá, caso você não consiga, e leva isso para o seu ensaio para conseguir fazer pelo menos uma boa direção do seu ensaio, tá? Caso você também não consiga ser bom de decorar, leva o seu Google Translate ali, leva na hora, fala na hora e apresenta para o tutor para ele entender, para vocês conseguirem pelo menos se comunicar, beleza? Quais equipamentos levar para você fotografar animais fora do Brasil? Cada pessoa tem a sua forma, o seu jeito de fotografar, o seu estilo de fotografar. Eu vou aqui dizer o meu e o que eu indico para que muitas pessoas possam fazer isso, porque eu acredito que seja a melhor forma. Vamos lá. Eu acredito muito no conceito de menos é mais. Por quê? Primeiro ponto, isso vai te ajudar bastante. Imagina que você vai levar 2 câmeras, sei lá, 5, 6 lentes, mais um tripé, mais alguns flashes, mais algumas tochas para o seu ensaio fora do Brasil. Imagina que você vai utilizar isso, né?
ou você quer levar tudo isso. Quando você leva muita coisa, claramente você vai ter que... você vai precisar de espaço na sua mala, né? E se você... se não couber tudo isso na sua mochila, você vai ter que despachar essa mochila. Então, essa mala, o que vai ser muitas vezes um gasto a mais. A não ser que isso já venha, né, na sua passagem, você vai ter um gasto a mais de ter que despachar isso. E eu não gosto de ter que despachar porque existe a chance de você perder a sua bagagem, enfim, de ficar extraviado e você acabar com os seus ensaios, porque você vai perder a sua mala. O segundo ponto aqui, nessa parte de menos é mais, que eu acho interessante falar, é que você vai ter que carregar tudo isso. Então, imagina que você, eu vou deixar grande parte dessas coisas no Airbnb, no hotel, eu vou levar uma coisa ou outra. Só que, além disso, você tem que carregar isso durante o ensaio, e se você ainda assim carregar muita coisa, imagina que você vai carregar um monte de lente, uma mochila pesada, mais uma câmera. Então, assim, eu gosto de levar o mínimo possível. Então, uma câmera, duas lentes no máximo. Se eu tiver uma lente zoom que consiga abranger o grande angular, mais ou menos, né, uma lente aberta, assim, para uma lente um pouquinho, para uma área de cobertura um pouquinho mais fechada, tipo uma 50, uma 85, para mim já está ótimo, porque quanto menos, nesse caso, para mim, é mais. E mais um ponto que eu quase esqueci é que você vai levar tudo, e assim, pode ser que em alguns lugares você venha a ser roubado, isso é o que pode acontecer. Agora mesmo em Barcelona, todo mundo que eu conheci ficava me falando: Luca, toma cuidado, porque aqui o pessoal rouba, né? Então você pode perder tudo que você tem levando. Então assim, leve somente o essencial para o seu ensaio. Menos é mais. Um outro ponto que tem a ver com esse anterior, que é leve somente o que você vai utilizar. Imagina que você tem mais de uma câmera. Por que você vai levar duas câmeras? Leva uma só, você só vai fotografar. Imagina que só você está fotografando, então leve só uma câmera. Uma outra coisa, eu quero fazer ensaios mostrando muito bem o ambiente. Eu vou levar uma lente grande angular, para poder conseguir deixar fotos mais abertas. Eu quero fazer fotos de retrato, aquele retrato clássico, né, fechadinho e tudo mais. Uma lente fechada, de cobertura fechada, seja uma 50, se for crop, né, ou uma 85, 200 e tudo mais, tá? Então assim, a câmera, leve uma, de preferência, leve uma câmera leve, porque imagina você ficar carregando uma câmera de 1,5 kg, 2 kg por 5 km ou muito mais. Aí imagina que você pega uma lente, você pega uma C200, 2.8, que é pesadaça, você vai estar ali carregando 3 a 4 kg na mão por muito tempo. Então, assim, pense um pouco, tá? Leve, assim, exatamente, leve aquilo que você vai realmente usar, tá? Então, eu quero fotos abertas, grande angular, quero fotos fechadas, uma fechada. Por que você vai levar mais que isso, né? Por que você vai ficar carregando mais do que você vai realmente utilizar nos seus ensaios? Resumindo aqui, eu vou falar o que eu levo, tá? Isso não é regra. O que eu levo é a minha câmera mais básica, que é uma Canon X5, tá? Uma câmera antiga, uma câmera X5. Ela é bem leve, tá? Eu levo também uma lente mais aberta, que é uma 24mm, que ela vai se comportar ali como uma 38, no máximo 40, né? Se fosse uma full frame, mas eu consigo fazer fotos bem abertas com ela ainda assim. E além disso, também uma foto mais fechadinha, com uma 50mm 1.8, tá? Que ela vai se comportar ali como uma 85, mais fechada, quando eu quero fazer fotos de retrato clássico. Então, assim, o que eu levo é basicamente uma câmera, que não é nova, uma lente aberta e uma lente mais fechada. E uma última dica: não deixe de levar cartões de memória, porque o seu cartão pode corromper, ele pode ser roubado, pode acontecer qualquer coisa com o seu cartão. Então, leve pelo menos um de reserva caso algo aconteça, né? E, claro, além disso, o seu cartão pode encher e você vai precisar de mais. Então, assim, leve mais de um cartão, beleza? Agora eu vou te contar como é que eu fiz essa foto de uma Husky neste ponto turístico em Madrid, na Espanha. Vamos lá? O lugar que eu fotografei aqui é o Plaza Espanha. E olha como vocês podem ver aqui, eu estou pondo vídeo, olha, eu estou do outro lado. O lugar está extremamente vazio, isso porque a gente fez esse ensaio às 7h30 da manhã, uma hora que realmente não tem ninguém para a gente conseguir usar bem o lugar, tá? E, além disso, né,
além de conseguir sem gente, para que isso não polua a nossa foto. A gente consegue fazer isso depois? Consegue dar uma limpada depois no Photoshop, mas é um trabalho a mais que a gente evitou de fazer, fazendo a foto bem cedinho. O segundo ponto aqui é que a cachorra, a Dolly, a Husky, ela está indo a pé pro ensaio, pro local do ensaio. E assim, em primeiro lugar, ela já conhece o lugar, o que é muito bom. Segundo, ela mora perto. E isso é muito importante, para que o animal não chegue cansado, tá? Então, caso seja muito longe, é interessante que esse animal vá de Uber, vá de táxi para o local do ensaio, para que ele não chegue lá cansado, senão o ensaio vai durar 5 minutos, depois acabou. Próximo ponto aqui, muito importante, é a gente conhecer a modelo aqui. Eu estou conhecendo ela, né, ó. Ela é super simpática, super tranquila, para a gente conseguir fazer o ensaio numa boa, para que a gente não se estranhe, né? É interessante que eles fiquem bem com a gente, e assim a gente consegue lidar o ensaio da melhor forma possível. Então, conheça o dog, claro, converse com os tutores para que isso role da melhor forma possível. Agora sim, depois de ter falado sobre o local e como a gente preparou o ensaio, como é que a gente fez essa foto? A gente colocou a cachorra ali, né, um pouco próximo do monumento, tá? Eu estou aqui bem distante, e importante, eu estou com uma lente de 50 milímetros, que ela acaba fechando um pouco mais, porque a minha câmera é crop, então ela vai se comportar na área de cobertura como 85, tá? E aí, qual que é a ideia? É pegar ela uma parte e a outra o fundo. Então, deixar mostrando muito bem o monumento e ela. Então, ali o tutor deixou ela ali paradinha, ela no caso sabe ficar, né? Isso é uma vantagem. Deixar ela ficar ali para que ele não para que ele não aparecesse na foto e também eu não precisasse retirar ele na edição depois. Então, desse local aqui, eu consegui enquadrar ela de um lado, né? E o monumento do fundo com uma lente de 50 milímetros numa câmera T3i que a gente tem, que eu tenho aqui, que é uma câmera muito boa e barata. Então, assim, eu consegui fazer essa foto. As configurações eu vou colocar aqui na tela, que foram essas que eu usei para conseguir fazer a foto. Gostou do vídeo? Eu me chamo Luca e eu te ensino como é que você pode fazer fotos incríveis de pets. Clica aqui para ver mais vídeos como esse para você que ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo.